A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 23. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, neste primeiro versículo de Mateus, a gente já percebe profecia se cumprindo. Porque Davi, o rei Davi, ele era da tribo de Judá. E Jesus está vindo de Belém da Judéia, da tribo de Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Então a gente imagina que ele já era um bebê de mais ou menos 2 anos. É o que se acredita. Que ele nasceu em Belém nos dias do rei Herodes. E vieram os magos do Oriente. Bom, Herodes era um rei mau, era um rei cruel, que havia feito muitas coisas ruins, inclusive matar sua esposa, assassinar irmãos, parentes, tudo pelo trono, né? Tudo por causa do trono. Então, quando esses magos, que eram considerados astrônomos ou astrólogos ou cientistas ou estudiosos, diga o nome que tu quiser, é traduzido, a tradição fala magos, né, que seriam como mágicos, como homens que observavam as estrelas, os planetas, os cometas, os fenômenos celestiais, vamos dizer assim. E eles vieram do Oriente. Então, o que quer dizer isso? Que eles eram pagãos, que eles não eram judeus, não eram do povo de Deus. Eles eram de nações ao redor de Judá, de Israel. E eles vieram para Jerusalém, que é a capital de Judá, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí aqui vem outra profecia, porque quando nós estudamos sobre Balaão, e também nós temos vídeo no canal sobre Balaão, na mesma série, na mesma playlist, personagens bíblicos. Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu e começou a profetizar, a abençoar. E uma das profecias que Balaão profere é de que haveria uma estrela, iria brilhar uma estrela de Jacó. Haveria uma estrela. E essa estrela, para o povo de Deus, era o Messias, que viria da linhagem de Jacó, de Isaac, de Abraão. E aí, essa referência a essa estrela do Oriente, acredita-se que eles estavam estudando, buscando, observando, e houve algum fenômeno, algo espiritual, algo sobrenatural, algo celestial, assim, algo diferente. Porque eles não iriam para um outro país conseguir falar com o rei deste país se fosse algo comum, algo normal. Então acredita-se que essa estrela especificamente brilhou, indicou, e eles começaram a seguir a estrela. E onde que a estrela parou, a estrela ficou? Em Jerusalém. E aí eles falam essa frase aqui, ó.
viemos para adorá-lo. Presta bem atenção, não iam adorar a estrela, eles estavam adorando quem? O recém-nascido rei dos judeus. Aí tu pergunta, a gente pergunta, mas como é que eles sabiam de tudo isso se eles eram pagãos? Porque Deus revelou. Assim como Balaão profetizou e a gente sabia que ele estava fazendo isso por dinheiro, por interesse. Se tu não conhece a história, assiste o vídeo que tu vai entender. A gente sabe que Deus se revela para quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Para Deus não importa. E foi o que aconteceu. Eles vieram para adorar o recém-nascido. 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Por quê? Porque Herodes, ele era um rei, vamos dizer, nomeado. E sempre houve essa promessa do rei, do Messias, da casa de Davi. E sempre a conotação era um rei poderoso, como Davi foi. De um reinado poderoso, como foi o de Davi. Uma dinastia, um poder dos céus. Então, Herodes, assim como outros que vieram antes dele, temiam que esse rei dos judeus viesse e que fizesse como Davi fez, né? Que venceu os inimigos de Deus, reinou sobre todos. Então, por isso que Herodes ficou alarmado, porque ele, imagina, ele mandou matar a esposa, irmãos, filho, parente, tudo para continuar no trono. Imagina se vem um rei, um recém-nascido, que é o rei dos judeus, que ainda vem, vamos dizer, escoltado, precedido por uma estrela no céu. Por isso ele ficou alarmado. E o povo também, no sentido de que o que vai acontecer, né? Vai acontecer alguma guerra? Porque quando Davi agia, tinha guerra, né? Quando Deus dizia para Davi ir, Davi ia. Quando Deus dizia fica, Davi ficava. Então, Davi agia de acordo com a vontade de Deus e vencia. Com meu Deus eu desbarato exércitos, né? Então, o povo também ficou ligado, atento. E com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Por quê? Porque havia profecias. Nós estudamos. Então, os sacerdotes, os escribas, os líderes religiosos poderiam informar Herodes do paradeiro desse recém-nascido, desse provável ou futuro rei dos judeus. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, o povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Então, um homem cruel, assassino, agora mentiroso, né? Estava mentindo para os magos. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Parecia um sensor, né? Ia
iluminando o caminho, mostrando para eles, e aí ela parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, o que quer dizer isso? Eles vieram com o objetivo de adorá-lo, de adorar o rei. E quando eles percebem que estão na presença ou se aproximando do rei, eles têm grande e intenso júbilo, alegria. E fica uma lição para nós. Estar na presença de Deus tem que ser motivo de alegria, de grande júbilo, de louvor, de adoração. 11. Entrando na casa. Então, o que quer dizer? Que a estrela indicou com uma precisão de um GPS, né, de um satélite, a casa, o endereço. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, há uma tradição de que se tu vai visitar uma criança, um recém-nascido, tu leva presentes. Agora imagina se esse recém-nascido é um rei, e é o rei dos judeus, e que tem toda essa circunstância, todos esses bastidores, né, da estrela, tudo isso. E eles levam ofertas, presentes para o recém-nascido, para a família. E é ouro, incenso e mirra. Por causa dos presentes, a tradição judaico-cristã atribui que eram 3 reis magos, ou 3 homens, né? Que um teria levado ouro, outro teria levado incenso e outro teria levado mirra. Não se sabe, porque o relato, a Bíblia, não diz. Fala que eram magos, então, magos é mais de 2. É mais de 1, magos. Mas pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 7, a gente não sabe. Ouro, incenso e mirra. Ouro é um presente de rei. Incenso era de adoração, era uma forma de adoração. E a mirra tinha toda uma simbologia de perfumar, de preparar as pessoas para sepultamento. Então, a gente interpreta que esses 3 presentes também eram proféticos. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, da linhagem de Davi, um rei com R maiúsculo, ouro, incenso, Senhor, Salvador, Deus, digno de adoração, digno de louvor, digno de se prostrar, se curvar, seguir, buscar. E a mirra indicando o quê? A morte e a ressurreição de Jesus, o sepultamento, né? Que a mirra era usada como uma forma de conservar o corpo. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Então, aquela mentira que Herodes falou no 8, Deus em desmanchou. Deus avisou os magos. Então fica outra lição para nós. Não queira fazer justiça, não te revolta, mesmo quando as pessoas querem nos enganar, nos passar a perna, mentir, nos fazer de bobo, de trouxa, de otário, de bobo, de tolo. Deus é o nosso defensor, Deus nos protege, o Espírito Santo nos alerta, nos indica o caminho, nos aconselha, nos revela, nos livra do mal.
nos livra das teias, das redes, dos laços, das armadilhas. Foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. E aí eles obedeceram e seguiram por outro caminho para a sua terra. Como eu falei, eles eram do Oriente e eram pagãos. 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Quem é José? O pai do Senhor Jesus. E disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Fugir para o Egito. Isso nós vimos também, né? A questão do Egito, da proximidade, de tudo que o Egito fez. E agora o Senhor Jesus vai ser protegido, guardado, escondido no Egito. 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vocês estão vendo quantas profecias, quantos profetas, e olha a importância de tudo que nós estudamos nos últimos meses, para que agora nós possamos entender o que a gente está lendo aqui. 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Por isso que quando eu iniciei o estudo do capítulo, lá no verso 1, eu falei para vocês que se acreditava, né, acredita-se, que Jesus já tinha cerca de 2 anos, né? Por quê? Por causa de tudo que os magos disseram para Herodes. E aqui está a explicação. Por isso que na fúria de Herodes, ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. E isso lembra o que aconteceu na época de Moisés, quando o povo de Deus estava se multiplicando e o faraó mandou matar os meninos e Joquebede escondeu Moisés, né? Tem vídeo no canal sobre Moisés também. Miriam, a irmã de Moisés, né? Então, a gente vê que a história se repete. As trevas tentam acabar com o libertador, com o salvador, impedir que cada um de nós cumpra a sua missão, o seu chamado, fazendo muitas vezes uma maldade dessa magnitude, né? Matar bebês, matar crianças, meninos. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. A justiça foi feita. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré,
para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, a palavra Nazaré, a cidade Nazaré, tinha uma conotação meio pejorativa nessa época. Então não havia uma valorização dessa cidade. Tanto que nós sabemos naquele relato de João que Natanael, eles falam, mas pode vir algo bom de Nazaré? Então, nós sabemos que às vezes uma cidade, uma região fica com uma má fama. E Jesus foi justamente para Nazaré. E isso cumpre mais uma profecia, porque ele seria rejeitado, ele seria desprezado, ele seria menosprezado. Então, morar numa cidade assim também fazia com que essa profecia se cumprisse sobre Jesus. E vocês viram quantas profecias nesses 2 capítulos, tanto ontem quanto hoje, já se cumpriram, já foram destacadas por Mateus? Então, é uma forma de mostrar, de convencer, de ensinar os judeus sobre Jesus, o Messias. E vocês viram também que me chama a atenção quantas revelações através de anjos, de sinais, de sonhos, como Deus estava se manifestando de uma forma inequívoca, assim, ó, cabal, inerrante, para que não houvesse dúvida. Então, toda vez que Deus precisa, tem urgência, tem pressa, Ele quer que os seus propósitos se cumpram, aconteçam, não há espaço para dúvidas. Ele manda um anjo, ele revela em sonho, ele livra, ele levanta, ele faz o que tem que fazer. Como vimos em Daniel, ele revela o profundo e o escondido. Ele estabelece e remove reis. Então, para que o menino Jesus fosse salvo, protegido, Herodes morre e Arquelau, seu filho, governa esse lugar. Então, Deus remove e estabelece reis. Deus muda o tempo e as estações, quer dizer, ele faz uma estrela, ele faz o que tiver que ser feito, porque ele cumpre a sua palavra. O que a gente aprende hoje com o 2º capítulo de Mateus, esse livro fascinante, esse evangelho muito rico, muito profundo, escrito por Mateus? De que José, o pai de Jesus, foi advertido por um anjo para levar Maria e o menino Jesus para o Egito, para que ele fosse salvo, protegido, guardado, escondido da ira, da maldade, da crueldade de Herodes. Após a morte de Herodes, do rei Herodes, novamente um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: pode regressar para a terra de Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram.